Amigos, o nosso tema de colecionismo hoje vai ser a figura do relógio, tá? A importância do relógio e o colecionismo de relógio, principalmente de relógios raros, tá? Então hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo dos antigos relógios, tá? Então nós vamos ver alguns relógios importantíssimos de colecionismo, tá? Nós vamos ver os relógios de bolso, nós vamos ver o relógio isqueiro, tá? Nós vamos ver o relógio de dedo, tá? Nós vamos ver os relógios de crianças, um simples reloginho desse aqui, ó, tá? Ele pode valer muita grana no colecionismo, tá? Então nós vamos ver o relógio, o estilo do relógio, a função do relógio, o relógio, tá? O relógio, tá aqui o relógio. Então nós vamos ver tudo sobre o relógio, tá vendo? Aqui nós vamos ver os mais raros, tá? Relógios de bolso. Os primeiros relógios de bolso. O mais raro relógio de bolso. Tá vendo? Nós vamos ver aqui, nessa viagem aqui, no tempo, os mais importantes relógios, tá? Então, na minha coleção aqui, vocês vão ver os raros relógios de bolso. Relógios maravilhosos de coleção, tá? Lindos relógios de bolso. Tá vendo? Então, esse tipo de relógio aqui, ó, queridos, isso aqui é importantíssimo, tá? Para quem coleciona relógios raros de bolso, tá? Isso aqui é um relógio medalha de ouro de 1905, todo em ouro, peça linda de coleção, tá vendo? Nós vamos ver aqui o menor relógio. Esse aqui da minha coleção aqui, ó, é o menor relógio que existe. Acervo Fernando França Leite. Para que serve isso aqui, ó? Nós estamos vendo um terno aqui, ó. E o terno tem esse buraquinho. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um relógio de lapela. Tá? Então, antigamente, os caras milionários, os fazendeiros, eles faziam o seguinte, eles colocavam isso aqui por trás, ó, da lapela, encaixava aqui, e essa partezinha aqui ficava na lapela. Ele via a hora através do relógio de lapela. Então, isso aqui, colega, é uma peça raríssima de colecionismo. O menor relógio está aqui, acervo Fernando França. Essa parte aqui, ó, ela fica escondida dentro do casaco. O que vai aparecer é só isso aqui, ó. Então nós estamos vendo aqui, ó, uma viagem no tempo, tá? Os raros relógios que marcaram época. Tá vendo? Então nós vamos começar pelos raros relógios que marcaram época. Quando a gente fala em Brasil, a gente lembra logo desse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é chamado relógio do Fico. Tá vendo? Dentro do relógio a gente vê a figura de José Bonifácio, tá? E aqui o grito do Ipiranga, ó. Tá? Mas é ligado a Império? É ligado a Império, centenário do Império. Tanto é que a República é retratada aqui, ó. Então, quando a gente fala em Brasil,
a gente lembra logo desse relógio aqui, ó. No meu acervo aqui eu tenho até 2 peças dessa, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, é o mais raro relógio que existe, ó. Isso aqui é um relógio à base de chave, ó. Ele tem uma chave, tá aqui a chave. Tá vendo? Para você dar corda no relógio, você tem que enfiar a chave nesse buraquinho aqui, ó, e dar corda. Então, eu considero essa peça aqui a mais importante da minha coleção. Então, nós vamos fazer aqui uma viagem no tempo. Olha as alegorias que ficavam nos antigos relógios, ó. Olha que relógio lindo esse aqui, ó. Uma viagem no tempo, ó. Olha que peça rara. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Cada relógio mais lindo que o outro. Isso aqui é um ondômetro. É o sistema do relógio. Você pendurava isso no pescoço e ele marcava a sua caminhada. Tá vendo? Aqui nós estamos vendo alguns ondômetros aqui, ó, raros da minha coleção. Tá vendo? Cada relógio mais lindo que o outro. Isso aqui é um relógio russo. É uma fotografia dentro do relógio, esmaltada. Então nós estamos vendo aqui. Esses aqui são os primeiros relógios de 8 dias, ó. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. Olha que charme desse relógio. Olha o trabalho desse relógio. Então, nós vamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Nós estamos no Rio de Janeiro, acervo Fernando França. Cada peça mais linda que a outra. Olha essa aqui, ó. Olha que peça linda. Figura de um cavalo, todo em prata trabalhada. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Cada peça. Isso aqui era um relógio de mina. Então, um mineiro que trabalhava, às vezes, enterrado lá no fundo de um poço, quando ele queria ver a hora, ele não abria o relógio assim, não. Ele via a hora aqui, ó, sem precisar abrir o relógio, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Olha esse cavalo lindo. Olha esse relógio aqui, ó. Figura de um tigre. Tá vendo? Isso aqui são relógios que eram usados como pendentifes, pendurado no pescoço. Cada um mais lindo que o outro. Eu tenho uma coleção grande desse tipo de relógio. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. Juscelino Kubitschek no relógio. Tá vendo? Aqui são os tipos de ômega. Relógio que marcou época, maravilhoso. Tá? Isso aqui são os tipos diferentes de ômega. Cada um mais lindo que o outro. Isso aqui é o Classic. Classic, marcou época. Ômega, 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 ômega. Tá vendo? Cada peça mais linda que outra. Olha que peça linda, que ômega linda. Tá vendo? Tudo isso aqui é ômega. Aqui já é o Classic. Uma viagem no tempo. O relógio, tá? Uma viagem no tempo. Tá vendo? Isso aqui eu coloquei aqui, é um relógio que era daquele Ayrton Senna, quando saiu. Isso aqui foi um presente que eu ganhei do Jô Soares, ó. Tá vendo? Isso aqui é fora de série, esse relógio aqui, ó. Ayrton Senna em uma peça de coleção de relógio.
Esses relógios aqui, todos marcaram época. Ó. Tá vendo? Eu tenho uma coleção grande desse tipo de relógio. Cada peça mais linda que a outra. Isso aqui é um relógio em cloisonné de móvel. Isso aqui era muito comum também, ó. As pessoas mandavam fazer. É homenagem ao aniversário de filho. É um relógio. Isso aqui é o mais famoso dos relógios de bolso. Universal Geneve. Está aqui, ó. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Está aqui. Cada relógio mais lindo que o outro. Tá vendo? Isso aqui seria um relógio de lapela para mulher. Ó. Tá vendo? Cada peça, esse também aqui, esse relógio aqui de pulso, fora de série. Tá vendo? Esse relógio aqui, ó, era chamado chuveiro. Esse relógio aqui era o relógio mais caro e o melhor relógio que era vendido na Casa Masson. Era um relógio maravilhoso da Casa Masson. Tá vendo? Isso aqui é um relógio. Ó. Isso aqui é um marcador de tempo. Também relógio. Isso aqui também é um relógio. Ó. Também é um marcador de tempo. Tá vendo? Relógios com alegorias. Ó. Relógio em porcelana, que marcou época. Tá vendo? E esses aqui, ó, são os famosos relógios. Esse aqui é um outro de pulso também, fora de série. Ó. Esse relógio aqui, ó. Lindo. Olha outro lindo aqui, ó. Lindo. Tá vendo? E esses relógios aqui, ó, é o relógio chamado Roscoff. O que é um Roscoff? Antigamente o Roscoff simbolizava um relógio barato. Só que ele era importante, sabe por quê? Porque esse sistema criado lá na Roscoff, é que fez o relógio ficar popular e barato. Porque eles mudaram a espécie de eixo que corria em cima de rubi, passou a ser o sistema do relógio, ele passou a correr em cima de aço. Então, o relógio ficou mais barato. Tá vendo? Então, graças a Roscoff, popularizou o relógio. Tá vendo? Isso aqui é interessante. Olha que peça linda também esse aqui, ó. Olha esse relógio também de lapela, de mulher, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nós estamos vendo outro lindo aqui, ó. Esse é lindaço. Maravilhoso. Tissot marcou época. Olha o design desse relógio, também marcou época. Isso aqui é interessante, ó. Tá vendo? Isso aqui é um relógio de bolso, pequenininho, ó. Quando o Santos Dumont encomendou o relógio de pulso dele, tá? Mandou fazer o relógio de pulso, que antigamente não tinha um relógio de pulso, as pessoas então começaram a pegar o relógio de bolso pequenininho e começaram a fazer isso, para botar a alça aqui, ó. Então, o relógio de pulso, ou melhor, de bolso, passou a ser um relógio de pulso. Várias pessoas começaram a botar a alça nos relógios. Isso aqui, ó, é o relógio retrô. Tá vendo? É o relógio cópia dos antigos, ó. Isso é um retrô. Então, são relógios bonitos, baratos. Cópia, não é isso? Cópia dos antigos. Então, nós estamos vendo aqui, isso aqui, cópia dos antigos. Isso é um retrô. Eu tenho uma coleção grande desses tipos de relógio. Cada um mais lindo que o outro. São os, né? O retrô. Imitando os relógios antigos. Cada um mais lindo. Inclusive tem até em cloisonné, ó. Cloisonné. Então, os antigos relógios que marcaram a época. Olha que relógio lindo.
Tá vendo? É porque eu tô com uma mão só, a outra filmando, não dá nem para abrir o relógio. Então, cada relógio mais lindo que o outro. Então, nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Aqui, os relógios retrô. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. É pena que eu não estou conseguindo abrir. Porque para abrir você tem que dar um apertãozinho aqui em cima para ele abrir. Tá vendo? Então, o retrô. Eu tenho uma coleção grande desse tipo de relógio. Tá vendo? Cada um mais lindo que o outro. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. O relógio em destaque. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada relógio mais lindo que o outro. Uma viagem no tempo. Isso aqui é um Art Deco. Marcou a década de 30. Tá vendo? Lindo esse tipo de relógio. Uma verdadeira viagem no tempo. Cada um mais lindo que o outro. Tá vendo? Esse tipo de relógio aqui, colega, todo mundo queria ter esse tipo de relógio. Isso aqui é lindão da Técnica. Tá vendo? Relógio, peça rara de coleção. Peça rara de coleção. Uma viagem no tempo. O relógio, tá aqui o relógio aqui, ó. Tá aqui o relógio aqui, ó, marcando o tempo. Uma viagem no tempo. Esses aqui são lindos também, essa série aqui que nós vamos ver, ó. Relógio anel. Isso foi uma doença nos anos 70, anos 80. Tá vendo? Um reloginho que a pessoa usava como anel. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Cada relógio mais lindo que o outro. Cada relógio mais lindo que o outro. Uma viagem no tempo. Interessante, ó. Isso aqui, ó, é um relógio. Tá vendo? Isso aqui é um relógio. Isso aqui é um relógio que você usava na cozinha. Então, você ia preparar a comida. A comida tinha que ser preparada não sei quantos minutos. Então, você usava esse relógio aqui para marcar o tempo para fazer a comida. Uma viagem no tempo. Isso aqui são pendentifs para pendurar no pescoço. Cada um mais lindo que o outro. Olha esse relógio aqui. Charmezinho desse relógio. Aqui é um relógio da Coca-Cola. A Coca-Cola e seu relógio. Mais Omega aqui, ó. Eu tenho quase todos os modelos assim de bolso da Omega, né? Tá aqui, ó. Isso aqui em prata, lindo. Tem prata, tem ouro. Tá vendo? Omega, cada um mais lindo que o outro. Tá aqui. O reloginho da Coca-Cola aqui, ó. Tá aqui. A Coca-Cola e o seu relógio. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Cada peça mais linda que a outra. Tá? Os relógios de criança, eles marcaram época. Tá? Nos Estados Unidos, muitos colecionadores desse tipo de relógio. Cada peça mais linda que a outra.
Então, nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo. Aqui, ó, que peça linda. O isqueiro, tá vendo? Marcando o seu tempo. Um relógio no isqueiro. Aqui o reloginho aqui, ó. Ó o relógio aqui, ó. Tá vendo? O relógio marcando. Tá aqui. O relógio na nossa vida. Aqui um outro relógio aqui, ó. O taxímetro é um tipo de relógio. Aqui, ó, nós estamos vendo guerra e paz. Relógio. Tá vendo? O relógio em porcelana. O relógio contando uma história. Relógio. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. Isso aqui são peças raras de coleção também. Relógio. Uma viagem no tempo. Relógio. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. O nosso tema de colecionismo hoje vai ser a figura do relógio, tá? A importância do relógio e os estilos de relógio, tá? De repente, um simples relógio, ele tem sua importância para gente que trabalha com colecionismo de relógios. Então, nós vamos ver hoje o relógio e a sua importância no colecionismo, tá? Alguns relógios, eles marcaram época e foram muito importantes para quem gosta do colecionismo pelo seu estilo, não é? Pelo teu design, pela importância dele, tá? Para o colecionismo e para o colecionador. Tá vendo? Então, nós estamos vendo aqui, ó, esses dois aqui, ó, que é o Tissot. O Tissot, ele marcou época, tá? Então, a importância do relógio para o colecionador, tá? Toda vez que a gente fala nesse relógio aqui, ó, o ômega, né? Na verdade, o nome certo seria ômega, né? Isso aqui é uma letra, tá? Ômega. Então, nós estamos falando aqui no ômega, tá? Não importa se o ômega ele é de ouro, tá? Não importa se o ômega ele é de prata, tá? O importante é que esse relógio aqui, ele faz parte da vida de todo colecionador. Todo colecionador quer ter um ômega, tá? Olha esse aqui, ó, lindão. Olha o estilo desse aqui, ó, lindão. Agora, por incrível que pareça, uma peça que é muito cara, ele não precisa ser de ouro, ele pode ser de aço. Então, existem relógios ômegas, tá aqui um exemplo aqui, ó, que mesmo não sendo de ouro, tá? Dependendo da época, pode valer muita grana para o colecionador, tá vendo? Então, o ômega, ele marcou época, tá? E também marca um estilo para o colecionador, tá? Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma pequena viagem no tempo. Os relógios que marcaram época. Tá vendo? Cada um com design mais estiloso que o outro. Ó. Um outro que marcou época aqui, ó, o Eternamatic. Tá vendo? Cada relógio mais lindo que o outro. Tá vendo?
De repente, um relógio mais simples, tá? Mas ele pode ser estiloso. Então, eu procuro ter na minha coleção, pelo menos, cada relógio uma marca. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Os relógios que marcaram época. Tá vendo? Vai ser impossível falar de um por um, tá? Então, nós vamos fazer aqui, por enquanto, um passeio aqui, ó. Agora, eu tenho interesse em qualquer tipo de relógio. Até mesmo aqueles relógios, tá? Folclóricos, caricatos, não é isso? Que são esses aqui, ó. Isso aqui é um relógio ábaco. Tá vendo? Eu tenho interesse. Relógios antigos que tenham movimentos, eu tenho interesse. Relógios que você vê a máquina dele funcionando, ó, eu tenho interesse. Então, no meu estilo de colecionismo, eu tenho todos os estilos de relógio que você, né, imagina. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui marcou época. Tá vendo? Esses dois aqui também, eles marcaram época. Então, nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Relógios modernos, ó. E os relógios antigos que marcaram época. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, um passeio pela coleção de relógio. Ó. Tem marcas modernas, ó, com bastante estilo. Olha esse aqui, ó. O Monte Carlo aqui, ó. Lindo, lindo design. Então, uma viagem no tempo. Tá vendo? Olha que relógio lindo aqui, ó. Esse Tissot. Tá? Tissot eu tenho quase todos os modelos. Vocês vão ver comigo. Tá? Tissot, uma marca, tá? Fora de série. Um outro Eternamatic aqui, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. As diversas marcas de relógio e os estilos de relógio. Até mesmo aqueles que são aberrações, ó. Os imensos, eu também tenho. Então, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. O colecionismo de relógios. Principalmente os antigos relógios, tá? Vocês vão ver comigo um capítulo só de relógio de bolso, tá? Por enquanto, nós estamos vendo os antigos relógios de pulso. Tá vendo? Uma viagem no tempo. O colecionismo dos relógios antigos que marcaram época. Cada relógio mais lindo que o outro. Cada um mais lindo que o outro. Um outro Eternamatic aqui, ó. Cada peça mais estilosa que a outra. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Isso aqui é lindão, ó. Lindão. Então, nós estamos fazendo aqui agora uma viagem no tempo, tá? Os antigos relógios que marcaram época. Nós vamos falar de um relógio fora de série, que foi esse aqui, ó. O Oriente. Lembram deles? Tá aqui. Eu tenho todos os modelos importantes de Oriente, ó. Por incrível que pareça, cara, esse relógio aqui, ó, tá? Ele é um relógio que existem modelos dele que podem valer muita grana para o colecionador. Eu tenho todos os modelos importantes de Oriente. Tá vendo? Cada um mais lindo que o outro. Tá vendo?
Uma viagem no tempo. Cada peça mais estilosa que a outra. Então, o Oriente, ele marcou época. Cada peça mais linda que a outra. Tá? Eu acredito que eu tenho os mais importantes modelos de Oriente. Tá vendo? Cada um mais importante que o outro. Agora é interessante, ó. Quando a gente fala em relógio falso, tá? Atualmente, quando você fala em relógio falso, você lembra logo esse aqui, ó, o Rolex. O Rolex é um dos relógios, tá, mais falsificados do mundo. Eles são tão falsificados que já houve um caso em que o especialista pegou uma cópia de um Rolex e levou para a fábrica do Rolex, e a própria fábrica do relógio não conseguiu descobrir se ele era falso ou verdadeiro. E, na verdade, era falso. Rolex falso. Da mesma maneira que hoje tem Rolex falso, e por incrível que pareça, um dos relógios mais falsificados de época foi o Oriente. Mas, pô, o Oriente é um relógio barato. Como é que falsificava esse relógio? Tá vendo? Eles faziam o seguinte, ó. Eles pegavam o Oriente. Tá vendo? Aqui, olha como é que escreviam o Oriente aqui, ó, com N virado, ó. Isso aqui é falso. Tá vendo? Isso aqui é falso. Esses outros aqui, ó, também é falso. Todos esses Orientes aqui, ó, são Orientes falsos. Tá vendo? Olha a importância desse nome aqui, ó. Existiam pessoas que falsificavam o relógio Oriente da mesma maneira que falsificavam. Tá vendo? Aqui o outro aqui, ó. Tá vendo? Eles pegavam a palavra Oriente e escreviam de uma maneira errada. Olha aqui, ó. Oriente, com E no final, ó. A fábrica do relógio é Oriente, um T mudo lá no final, ó. Tá vendo? Então, o Oriente marcou época, tá? Oriente era uma marca fora de série. Algumas propagandas dela aqui, ó. Ela teve uma fase maravilhosa, tá? Esse relógio japonês, o Oriente. Então, o Oriente marcou época. Fora de série o relógio Oriente. Da mesma maneira que o Citizen. Tá vendo? Citizen marcou época. Ele tinha uma equipe só para divulgação de propagandas da Citizen. Maravilhosa a campanha da Citizen. Então aqui vocês estão vendo na minha coleção aqui alguns relógios Citizen fora de série que marcaram época. Então eu tenho vários modelos de Citizen que marcaram época. Olha esse aqui, lindo. Tá vendo? Citizen. Esse aqui maravilhoso. Uma viagem no tempo. Citizen. Um outro relógio que estourou no mercado, todo mundo queria e marcou época, é o Seiko. A minha coleção de Seiko também é fora de série, ó. Eu tenho os modelos mais bonitões aqui de Seiko, eu tenho. Seiko. Uma viagem no tempo. O relógio Seiko, tá? Além dos maravilhosos relógios e caros relógios, nós aqui no Brasil tínhamos relógios baratos em relação a esses aqui e estilosos.
Uma viagem no tempo. Então o Oriente marcou época. Tá vendo? E o Seiko também marcou época. As propagandas do Seiko aqui, ó. Tá vendo? Esses modelos aqui eram maravilhosos. Esse aqui, tá aqui, ó. Estão aqui, ó. Representados aqui. O relógio Seiko. O Seiko marcou época. Então nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro, parte da minha coleção, Fernando França. O relógio, tá? E o seu design, seu estilo. Cada Seiko mais estiloso que o outro. Cada peça mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. Esse outro relógio aqui, ó, é o Cássio. Também estiloso, ó. Eu tenho uma coleção grande deles, ó. Tem cada um mais lindo que o outro. Mais lindo que o outro. Tá vendo? Cássio. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Da mesma maneira, o relógio Mondaime. Tá aqui, ó. Cada um mais lindo que o outro. Mondaime também marcou a época. Olha o estilo feminino aqui, ó. Lindo o relógio Mondaime. Uma viagem no tempo. Esse aqui também era lindão. Tá vendo? Esse aqui é o Mont Blanc. Lindo esse relógio. Lindo demais esse relógio. Uma viagem no tempo. Mont Blanc e Mondaime. Olha o Mondaime aqui. Tinha relógio de bolso também, Mondaime. Tá vendo? Estiloso. Os relógios Mondaime femininos eram charme também, ó. Lindos os relógios Mondaime femininos. Então, o relógio Mondaime, ele marcou época. No meu acervo eu tenho uma quantidade grande de Mondaime. Tudo isso aqui é Mondaime, ó. Uma viagem no tempo. Mondaime, o relógio. O Mido, ele marcou época, porque existia um relógio que todo o militar que foi para a Segunda Guerra, ele ganhou. Todo militar ganhava um Mido militar. É um relógio que o exército deu para cada soldado que foi para a Segunda Guerra. Tá? O Mido marcou época. Mido fora de série, ó. Cada um lindo. Olha esse aqui, ó. Da minha coleção, ó. Olha que relógio. Maravilhoso. O Mido. Mido. Uma viagem no tempo. Cada peça linda. Outro que marcou época, ó. Técnicos. Técnicos. Tinha uma campanha de divulgação também fora de série. Técnico. Marcou época. Cada relógio técnico mais lindo que o outro. Eu tenho uma coleção grande de técnicos. Tá vendo? Cada peça da minha coleção mais linda que a outra. Relógio técnicos. Marcou época. Cada um mais lindo que o outro. Mais lindo que o outro. Olha esse aqui, técnico feminino aqui, ó. Lindo. Lindo. Tá vendo? Então, uma viagem
no tempo. Tá vendo? Agora, além desses relógios que marcaram época, o Mido, Omega, Citizen, Mondaine, eu tenho os designs de outros relógios que também marcaram época. A quantidade é imensa, que não tinha fama que esses relógios, como o Omega. Tudo isso aqui, ó, é meu acervo de relógios que marcaram época. Tá vendo? Até mesmo os relógios com alegorias. Eu tenho uma coleção grande de alegorias. Tá vendo? Uma viagem no tempo. E além de colecionar isso, eu coleciono todas as propagandas que saíram de relógio. Todas as propagandas do Brasil e do mundo. Então, eu estudo o design, eu estudo o relógio, tá? Não só brasileiro, como do mundo inteiro, tá? Eu poderia colocar aqui relógios milionários, caros, mas meu intuito não é esse. O meu intuito é mostrar para vocês o design, o estilo do relógio, tá? Que marca uma época. Uma verdadeira viagem no tempo. O relógio e o design. Tá vendo? Uma verdadeira viagem no tempo. Tá? A história, tá, do relógio, tá? E o seu design, seu estilo. Então eu tenho aqui um acervo, inclusive, de propagandas do mundo inteiro sobre relógio, tá? Então nós estamos fazendo aqui hoje uma verdadeira viagem no tempo, tá? Uma viagem no tempo. Os relógios que marcaram época, tá? Depois de mostrar essa série de relógios de pulso, tá? Nós vamos ver agora os relógios de bolso. Uma viagem no tempo. Os relógios que marcaram época. Uma viagem no tempo. Amigos, o nosso tema hoje de colecionismo é a história do relógio, tá? Então nós vamos falar agora sobre todos os modelos de relógio do meu acervo, tá? Então nós vamos falar sobre o relógio de bolso, nós vamos falar sobre o relógio de criança, nós vamos falar sobre relógio de parede, tá? Então o nosso tema hoje é relógio, tá? Então nessa matéria que eu fiz aqui, ó, nos anos 80 sobre relógio, eu focalizei muito o relógio feminino que marcou época. Então nós vamos começar hoje nesse tema relógio, que é o tema de hoje, os relógios femininos que marcaram época, tá? Então nós vamos fazer hoje uma viagem no tempo com os relógios antigos femininos, tá? Então nós vamos ver aqui os antigos relógios que marcaram época, tá? Nós vamos ter um capítulo só sobre esses relógios aqui, ó, que marcaram época, ó.
Tá? Então, na minha parte de acervo de Seiko, que é uma marca de relógio, eu tenho quase todos os modelos da Seiko. Então, nós vamos ver aqui um departamento só de relógio de mulher. Então, a Seiko, por exemplo, ela caprichou. Tá? Tinha um setor só de relógios femininos. Tá? Então, nós vamos fazer essa história hoje, tá? Se tornar realidade. Tá? O design, o estilo do relógio feminino. Uma viagem no tempo. Tá? Alguns relógios, eles eram especiais, ó. Era aqueles de marcacetas, ó. Isso marcou época. Tá vendo? Marcou época. Esse tipo de reloginho aqui, ó, ele marcou época. Eles eram feitos à base de platina e prata. Tá vendo? Então, os relógios que marcaram época, os relógios femininos que marcaram época. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Os relógios femininos que marcaram época. O meu acervo é grande e vocês vão ver aqui comigo. Os relógios femininos que marcaram época. Olha o design desse aqui, ó. Olha que relógio maravilhoso, ó. Então, os relógios que marcaram época, uma viagem no tempo. Os relógios femininos que marcaram época. Os relógios que marcaram época, tá? Nós vamos ver daqui que a Omega, por exemplo, ela se destacava também com uma série de relógios femininos. Cada relógio mais lindo que o outro. Os relógios que marcaram época. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Sânio, embora vocês vão ver comigo mais tarde, todas as marcas de relógio. Eu coleciono todos os tipos de relógio. Vocês vão ver. Coleção por tema. Então, os relógios que marcaram época. Os relógios femininos que marcaram época. Não importa se ele é de platina ou se ele é de plástico, de camelô. Tá vendo? Eu me preocupo com o design do relógio, o estilo do relógio. Cada relógio mais lindo que o outro. Os relógios que marcaram época. Os relógios de mulher que marcaram época. Esse aqui é lindão, ó. Uma viagem no tempo. A quantidade é imensa. Não dá nem para colocar numa vitrine. Tá vendo? Cada um mais interessante que o outro. Cada relógio fora de série. Esses marcaram época. Cada peça mais linda que a outra. Os relógios femininos que marcaram época. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Edox, por exemplo, era uma marca de relógio que tinha um design diferente, especial. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Os relógios femininos que marcaram época. Uma viagem no tempo. Cada um mais lindo que o outro. Cada peça mais linda que a outra. Olha esse relógio aqui, ó. Lindão, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo.
os relógios femininos que marcaram época. Tá? Esses aqui, colega, década de 20, década de 30, marcaram época. Ó. Cada um mais lindo que o outro. Esses aqui, ó, lindos demais, ó. Eles marcaram época. Um outro lindo demais, ó. Marcou época. Essa linda que marcou época. Outro que marcou época. Cada um mais lindo que o outro. Os relógios femininos que marcaram época. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Os relógios que marcaram época. Década de 40, década de 50. Eles eram lindos. Trabalho perfeito. Cada peça mais linda que a outra. Os relógios femininos que marcaram época. Uma viagem no tempo. Cada um mais lindo que o outro. Tá vendo? Cada um mais lindo que o outro. Os relógios femininos que marcaram época. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Esse aqui supera todos os relógios que marcaram época. Cada peça mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Os relógios femininos que marcaram época. Cada relógio mais lindo que o outro. Tá vendo? Uma viagem no tempo. O design do relógio feminino. O relógio antigo feminino que marcou época. Uma verdadeira viagem no tempo. Verdadeira viagem no tempo. Cada relógio mais lindo que o outro. O relógio feminino e o seu design. Cada estilo mais lindão que o outro. Aqui eu estou te dizendo, o Seiko, ele me mandou aqui um recado para os relógios femininos. O Seiko e o relógio feminino. Tá vendo? Tudo isso aqui é Seiko. Eu tenho todos os modelos femininos do Seiko. Cada um mais lindo que o outro. O Seiko, o relógio Seiko feminino. Uma viagem no tempo. Então, os pequenininhos da Seiko, eu tenho todos eles. Cada um mais estiloso que o outro. Esse aqui é lindão. O Seiko e o relógio feminino. Tá vendo? Então, todos os modelos de Seiko femininos nós temos aqui, ó. O relógio Seiko feminino. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Seiko.
breve nós vamos fazer um só sobre relógio Seiko masculino. Tá? Aqui nós estamos vendo uma caixa. Tem várias caixas diferentes de relógio Seiko. Tá? Então nós estamos fazendo aqui hoje uma viagem no tempo. O relógio em destaque. Tá vendo? A minha coleção nos anos 80, né, ela foi considerada uma das maiores daqui, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Fernando da França Leite e a sua coleção de relógios femininos. Tá vendo? Os mais bonitos designs nós temos aqui na coleção. A história do tempo do relógio do sol ao cronômetro digital. Uma viagem no tempo.